Olá pessoal, boa noite. Aqui é o professor Sérgio. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou tentar começar uma disciplina com vocês, mas é porque amanhã provavelmente eu não consigo estar postando os vídeos. Então, à medida que a semana for transcorrendo, eu vou postar os vídeos para vocês das aulas. Se tiver qualquer dúvida ou tiver qualquer pergunta, fique à vontade para me chamar no grupo do WhatsApp. Não passa perrengue não, estou à disposição. Então, a matéria desse quarto semestre, ela é bem mais legal que a matéria do outro, tá? Eu já garanto para vocês. A parte de cálculo é bem tranquila, é mais conceitual. Então, a gente vai começar primeiro com a introdução de magnetostática, tá ok? Então, entender magnetismo, acho que magnetismo na humanidade é um problema que se arrasta há muitos e muitos séculos e milênios quase. Então, também historicamente, esse fenômeno vai ser observado na Grécia, mais ou menos 800 a.C. Vai existir a história de um pastor de ovelhas que estava caminhando por uma região da Grécia, e ele percebeu que à medida que ele andava, o cajado, a ferramenta que ele usava, começava a atrair certos pedacinhos de pedra. Como ele não sabia, ele continuou e só descreveu isso para frente. O que é interessante é que a região em que isso aconteceu se chamava Magnésia, tá? E isso vai dar nome ao fenômeno que a gente conhece hoje como magnetismo. E essas pedras, hoje em dia a gente conhece como um minério de ferro, um ferro 3 oxigênio 4, que a gente chama de magnetita, tá? Que são os ímãs comuns. O que vai acontecer é que vai passar quase 2000 anos aí, de 800 a.C. para 1800, o que vai acontecer é que um físico inglês, um cientista inglês chamado William Gilbert, vai publicar uma série de papers em que ele vai tratar ou vai tentar estudar o magnetismo. Professor, por que vai passar tanto tempo na história humana para o pessoal voltar a estudar magnetismo? Pessoal, imagine na Idade Média você tem um ímã ou você tem um pedaço de pedra que é capaz de atrair outras pedras ou ferro. Então você imagina que a igreja naquela época não gostava muito de enxergar ou discutir magnetismo, beleza? Então esse William Gilbert vai publicar os artigos chamados The Magnetic, aqui no século XVIII, e basicamente o que ele vai fazer é o seguinte: ele vai estudar o comportamento dessas pedras e dessa magnetita quando chegar perto de alguns metais. Então ele primeiro vai estudar, é óbvio que com ferro, tanto que ele vai dar um nome ferromagnetismo, que é o fenômeno pelo qual alguns metais podem ser magnetizados com a proximidade de um ímã. Então ele vai chamar de ferromagnetismo. Só que esse mesmo fenômeno não é observado só no ferro. Depois ele vai perceber que esse fenômeno aparece no ferro, no cobalto, no níquel e mais recentemente, agora no século XX, final do início do século XX, em algumas terras raras, o samário, o neodímio, o praseodímio e assim por diante, beleza? A origem do magnetismo nesses dois grupos é um pouco diferente, tá? Eu não vou comentar aqui, mas uma é um magnetismo um magnetismo não localizado, ele é espalhado dentro do metal. A outra tem uma origem fixa ali na eletrosfera. Eu não vou comentar sobre isso, mas é bom que vocês saibam, por isso que eu separei aqui o grupo dos metais. Vamos continuar nossa discussão. Então, quando eu tenho um ímã, eu aproximo um desses metais, e apesar de serem metais diferentes, a gente chama todo esse comportamento de ferromagnetismo. Tá? Então, material ferromagnético, estou usando a sigla FM ali. Eu aproximo o ímã do metal, o que vai acontecer é que vai aparecer uma força, essa força de origem magnética. Beleza? Então, o que a experiência mostrou é o seguinte, isso lá no século XVIII, hein? Que eu poderia fazer um experimento para determinar a razão entre a força e essa distância. Então a experiência proposta por Gilbert foi bem simples. Ele pegou uma mola, que ele conhecia a constante elástica, prendeu o metal ferromagnético ali e aproximou o ímã. Beleza? O que vai acontecer é que a força magnética que puxa o ferro para a esquerda, para a direita, é a mesma força com que o ímã puxa para o outro lado. Então, como eu sabia a constante, sabia a deformação da mola, eu conseguia determinar a diferença, o valor da força magnética. Tá?
Então tá ali o módulo da força magnética, o que ele vai observar é o seguinte, é proporcional à distância com que eu trago o ímã. Proporcional para o inverso da distância. Beleza? Pelo inverso do quadrado da distância. Aí tem um problema. O problema é que, tal como a força elétrica, isso vai depender de algumas propriedades que a gente ainda não sabe como explicar, ou não sabe como descrever. Imagine que a gente estamos todos no mesmo barco, a gente está tentando entender magnetismo aqui no século XVIII. Então vai depender do inverso do quadrado da distância, vai depender de alguma coisa que esteja envolvida pelo meio. É óbvio que se eu fizer essa experiência dentro da água vai mudar um pouco. Então existe alguma propriedade que depende do meio. Outra coisa, que característica o ímã tem que faz com que ele tenha magnetismo? Beleza? Então é uma outra propriedade agora característica do ímã, que a gente também não sabe como definir por enquanto. E vai depender também da propriedade do metal. Se isso for ferro, ou se for praseodímio, ou se for neodímio, também vai mudar. Então a gente está formando uma equação para entender o magnetismo aqui. Beleza? Como a gente não sabe nada, só sabe a distância, a gente vai ficar na escuridão por enquanto. Tem outra coisa. Que propriedades... A gente sabe que em gravidade, eletricidade, são propriedades que geram esses campos. Mas em magnetismo, o que gera campo magnético? Deixa eu tentar mostrar o que eu estou querendo dizer. Então, vamos estudar um pouco do campo magnético. O campo magnético, apesar de a gente não saber a origem dele, ele envolve todo o ímã, tá? Ele envolve todo equipamento que tem magnetismo. E esse campo magnético a gente usa a letra B. Até aqui a gente não violou nenhuma regra física aqui para inferir isso. Então tá aqui. Ó. A gente sabe que tudo que tem massa gera o que a gente chama de campo gravitacional. Tá? E o valor desse campo gravitacional, você pode pegar a equação da gravitação universal, isolar o m lá, você vai ver que isso aqui é proporcional à distância e o valor da massa. O Gzão é a constante gravitacional. Então o campo gravitacional num ponto P é aquela equação ali. Vamos ver em carga. Toda vez que eu pego uma carga, eu tenho um campo elétrico envolvendo a carga. A gente viu que o campo elétrico de uma esfera nada mais é que o produto da constante de Coulomb vezes o valor da carga pela distância ao quadrado. Agora a pergunta é a seguinte: o que um ímã tem que gera campo magnético? Do que depende isso? Então, como que esse B é gerado? Alguma propriedade do meio. Estamos pegando aqui as analogias com as equações de cima. Sempre a gente tenta partir de algum lugar. Vai depender de alguma propriedade do ímã. E vai ser dependendo do quadrado da distância. Tá? A gente ainda não sabe que propriedade o ímã tem. Então a gente ainda está no século XVIII aqui, tentando avançar um pouco. Então vamos tentar entender as linhas do campo magnético. O que o Gilbert também vai fazer é o seguinte. Ele vai fazer uma experiência muito simples. Ele vai pegar uma barrinha magnética e vai colocar uma folha em cima, alguma coisa que ele tinha lá na época, um tecido, e vai polvilhar ali malha de ferro. Pessoal, essa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês é exatamente o que aparece no paper dele, nos trabalhos de 1800 e pouco da Royal Society. Então você vai ver o seguinte, quando ele faz isso, existem um conjunto de linhas aqui que saem de uma extremidade do ímã e vão para o outro. Beleza? Essas são as linhas do campo magnético, as linhas do campo B. Então imagine que isso aqui seja o ímã que está embaixo do tecido. Se vocês repararem, agora eu peço para fazer um esforço considerável aí, reparem que as linhas elas são fechadas, elas saem de uma ponta, vão para outra e voltam pelo interior do ímã. Tá? Daqui a pouco a nossa discussão fica mais complexa contra isso. Então repara que o campo B ele tem esse comportamento. Ele vai e volta para cada extremidade do ímã. Então, o que ele vai chamar, já se sabia no século XVIII que os ímãs conseguiam se alinhar com o norte geográfico. Então, como eles se alinham com o norte geográfico e com os polos geográficos, então o que acontece é que a gente vai chamar as regiões do ímã de polos. Isso é mais ou menos análogo ao que a gente tem em sinal de carga. Beleza? Então, os polos são norte e sul, e as cargas podem ser positivas e negativas no caso da eletricidade.
A diferença fundamental é o seguinte, atenção. Em eletricidade, as cargas podem ser encontradas isoladas. Então eu posso ter carga só positiva, carga só negativa e as duas separadas umas das outras. Tá? Em magnetismo, não. Em magnetismo, eu nunca consigo achar o norte separado do sul. Sempre eu tenho a coexistência desses dois polos. Então imagine que eu pego um ímã aqui, ó. Eu tenho uma região norte e uma região sul. Pessoal, isso é uma definição, tá? Agora o que eu vou falar para vocês, presta atenção. A região em que saem as linhas, professor, mas essas linhas saem mesmo? Não. A gente atribuiu o seguinte: existe uma região que tem uma propriedade magnética diferente da outra, e a região em que a gente vai atribuir que as linhas saiam, a gente vai chamar de norte. A região onde as linhas chegam, a gente vai chamar de sul. Tá? O interessante é o seguinte: se eu quebrar um ímã sucessivamente, o que eu vou reparar é o seguinte: eu nunca consigo separar esse norte desse sul. Então, se eu pegar aquele ímã grande e quebrar ele no meio, eu vou ter de novo mais um norte, mais um sul, e um outro ímã com mais um norte, mais um sul. Beleza? Esse comportamento é descrito pela seguinte frase: não existe monopolo magnético, ou seja, não existe norte e sul separado. Tá ok? Isso já apareceu para a gente lá atrás, de um jeito mais formal, lá na lei de Gauss do magnetismo. Então deixa eu comentar com vocês aqui rapidinho. Então, a gente viu na lei de Gauss o seguinte. A gente viu que na lei de Gauss da eletricidade, toda vez que eu pego uma carga elétrica e envolvo essa carga elétrica por uma superfície fechada, eu vou ter linhas que vão cruzar essa superfície. Beleza? As linhas, no caso ali da carga, linhas de campo elétrico. A gente viu que o fluxo, ou seja, as linhas que cruzam essa superfície, ele é definido como a integral do campo vezes a área. Como a minha superfície é fechada, a gente vai colocar a integral fechada, por isso que eu pus uma bolinha ali, ó. Tá ok? A gente viu que a solução disso nada mais é que a razão entre a carga que está do lado de dentro pela permissividade elétrica do meio que envolve a carga. Beleza? Pessoal, percebam que esse número, perceba que esse fluxo, na verdade, esse fluxo total, ele é diferente de zero. Beleza? Por que ele é diferente de zero? Pela seguinte explicação, ó. Porque as linhas de campo elétrico, elas são abertas. Como eu posso encontrar carga positiva e carga negativa separadas, o que vai acontecer é que eu consigo mostrar para vocês que essas linhas vão cruzar a superfície. Ou seja, eu posso ter linha só entrando da superfície ou linha só saindo da superfície, dependendo do sinal da carga. Tá? Isso porque eu consigo separar as cargas. Então, as linhas do campo elétrico são linhas que podem ser abertas, ou o campo elétrico ele é formado por linhas que são convergentes ou divergentes. Dá uma olhada aqui, ó. Então, se eu pegar uma carga positiva e eu envolver ela numa superfície fechada, envolver ela por uma superfície fechada, eu vou ter as linhas cruzando essa superfície. Se eu pegar uma carga negativa e fizer a mesma coisa, eu vou ter essas linhas cruzando a superfície. O sinal do fluxo vai ser negativo, mas eu vou ter um fluxo diferente de zero. Professor, não entendi. Você vai entender agora no magnetismo. Espera aí para você ver. Então imagine que eu pegue agora aquele ímã lá com as linhas de campo do experimento. Está aqui o imãzinho, está ali a linha de campo magnético, a linha de campo magnético, está ali agora eu vou definir o que é norte e o que é sul. A região, perceba que a linha sai do norte e vem para o sul, passa por dentro e depois sai de novo. Aí eu vou envolver esse ímã por uma superfície fechada. O que vai acontecer? Se esforça um pouco para ver que eu fiz de azul ali, mas vai existir uma linha que sai do norte, vai cruzar a superfície e depois ela vai entrar no sul. Ou seja, o fluxo gerado por essa linha é zero. Vai existir uma outra linha que é aqui na parte de baixo, que ela sai do norte, cruza a superfície e depois entra para o sul. O fluxo vai ser zero. Então o que vai acontecer é que o fluxo magnético vai ser dado pela integral. Agora vou fazer uma analogia com o campo elétrico, a gente adora analogia. Então lá era campo elétrico vezes dA, que é campo magnético vezes dA. Integral de superfície fechada. Pessoal, como as linhas vão sair de um lado, as mesmas linhas que saem do lado entram do outro, o que vai acontecer é que o fluxo total é nulo. Por que o fluxo elétrico, por que o fluxo magnético é nulo?
Porque não existe monopolo magnético. O norte e o sul nunca vai estar isolado, ou seja, toda vez que eu tentar envolver o ímã por uma superfície, o número de linhas que entra e sai é igual. Aliás, isso vai fazer com que, ou é uma consequência do que o campo magnético, as linhas do campo magnético são sempre fechadas, beleza? Então eu fico com a seguinte expressão aqui, ó. Eu fico com a expressão, essas são equações fundamentais do eletromagnetismo, tá? A diferença fundamental entre os fenômenos elétricos e magnéticos agora é o tipo de linhas. Uma tem linha aberta, outra tem linha fechada. Uma eu posso ter carga isolada, no outro eu não tenho monopolo magnético. Então tá ali a lei de Gauss da eletricidade e aqui a lei de Gauss do magnetismo. Beleza? Pessoal, professor, deixa eu voltar um tiquinho aqui. Voltar um tiquinho. O que vai acontecer? Até o século XVIII, ou melhor, até o século XIX, basicamente a eletricidade era uma coisa, o magnetismo era outra coisa. Sobretudo pelas equações de Gauss aqui. A eletricidade tem um comportamento, o magnetismo tem outro comportamento, e as duas coisas são coisas distintas. O que vai acontecer é que no dia 21 de abril de 1820, na Universidade de Copenhague, um professor chamado Christian Ørsted vai fazer a seguinte experiência. Na verdade, ele estava dando uma aula mostrando para os alunos como um fio esquentava quando você ligava uma bateria. Tá? Então ele pegou uma DDP, pegou uma pilhazinha, ligou um fiozinho condutor e toda vez que o fio condutor era percorrido por corrente, esse fio esquentava. O que foi interessante nesse dia foi a seguinte coisa. Então ele ligou uma DDP, tá ali a DDPzinha, uma pilhazinha, colocou uma chavezinha e tá ali o fio. E ele percebeu que o fio aquecia. Isso já se sabia no século XVIII, tá? O que vai acontecer é o seguinte. Por pura sorte, um dos alunos tinha trazido uma bússola para o dia da aula. E ele percebeu que toda vez que o professor ligava a chave, toda vez que o professor fechava a chave, a bússola defletava. Então o que aconteceu? Pela primeira vez na história, alguém conseguiu mostrar, alguém conseguiu um caminho para tentar entender que, na verdade, a eletricidade e o magnetismo são comportamentos do mesmo fenômeno. Beleza? Então aqui eu tenho a eletricidade interagindo com o magnetismo da bússola. E essas duas coisas pareciam estar ligadas. Aí a pergunta é o seguinte, o que acontece com o fio quando a DDP é aplicada? Será que entender esse fenômeno me permitiria entender lá as perguntas que a gente fez sobre magnetismo? E é isso que a gente vai tentar atacar nesse início do semestre, tá? Será que se eu entender isso, eu consigo entender um pouco do magnetismo? De fato vai ser, pessoal. Para explicar o magnetismo, eu tenho que entender o que acontece com a eletricidade quando um fio é percorrido por corrente elétrica. Beleza? Muito das coisas do magnetismo são baseadas nas unidades de eletricidade. Então a gente vai começar aqui no capítulo 27. O capítulo 27 é chamado Corrente e Resistência. Então, a primeira grandeza que vai surgir para a gente é o que a gente chama de intensidade de corrente elétrica. Tá? A intensidade de corrente elétrica é a mesma coisa que corrente elétrica. É que a gente usa um I para medir corrente elétrica, tá? Por isso que ele deriva dessa unidade, dessa grandeza gigante, intensidade de corrente elétrica. Tá ok? Mas é só corrente elétrica. O que a gente viu até então, lá em Lei de Gauss, no nosso terceiro semestre, é que basicamente em eletrostática as cargas sempre estão em repouso. Então eu tenho um monte de carga, tá ali as carguinhas, ó, e a velocidade delas é praticamente zero. Se por alguma coisa eu fizer essas cargas andar, ou seja, se elas adquirirem velocidade, ou seja, já tiverem movimento, o que vai acontecer é que vai existir uma corrente elétrica. Professor, o que você escreveu? Eu escrevi assim, ó, se eu somar todas as velocidades e a velocidade total for diferente de zero, ou seja, o líquido é diferente de zero, elas não estão em repouso, vai existir o que a gente chama de corrente elétrica. Então, toda vez que eu tenho carga elétrica em movimento, eu tenho corrente elétrica. Beleza? Então imagina o seguinte, professor, eu só posso ter corrente elétrica em fio? Não, bastou ter qualquer condição que você tem carga elétrica em movimento, seja no fio, seja no ar e assim por diante,
eu posso ter o que a gente chama de corrente elétrica. Então dá uma olhada no exemplo mais simples assim. Imagina que eu tenho a Terra, ali eu tenho uma nuvem, ambos estão carregados. O que vai acontecer é que isso vai carregando e eu tenho uma descarga elétrica. Nessa descarga elétrica eu tenho carga elétrica em movimento, então eu tenho uma corrente elétrica sim. Então o raio nada mais é que uma situação em que eu tenho carga elétrica em movimento gerando uma corrente elétrica. Eu tenho basicamente corrente elétrica. Tá? Só que a origem aqui é a ruptura da rigidez dielétrica lá que a gente tratou em capacitor. Lembra que o capacitor é carregando até ele não aguentar mais descarregar? Abrir uma faísca, uma descarga? Aqui é a mesma coisa, a nuvem e o chão tá carregando, então estão carregando, vou carregar, até o ponto que eles rompem a rigidez dielétrica e tem uma descarga. Só para constar, a corrente elétrica, o I de um raio, é da cerca de 30.000 ampere, tá? Ampere é a unidade de corrente elétrica que vocês devem ter visto. Beleza? Mas em um fio, o que acontece quando eu tenho corrente elétrica em um fio? Então, imagina aqui que eu pego um fiozinho. Vou pegar um fiozinho de cobre, um fiozinho metálico qualquer. Vou pegar esse fiozinho e vou dar um zoom nele. Beleza? Pessoal, então o que eu tenho nesse fio basicamente é uma rede periódica formada pelos átomos do metal. Beleza? O problema é que quando eu junto esses átomos, eles perdem os elétrons da última camada, então eles passam a ser íons. Tá? Eu tenho uma rede de átomos aí, uma rede cristalina. Em tese, e na maioria dos casos, esses íons eles estão fixos e não participam da condução elétrica. Na maioria dos casos, eu estou dizendo, tá? Eu posso ter situações em que existe corrente iônica, mas não é o caso de um material sólido, não é o caso de um fio. Beleza? E o que eu vou ter mantendo esse fio coeso, os átomos, na verdade os íons desse fio coeso? Uma nuvem ou um gás de elétrons, eu tenho um monte de elétrons livres, e esses elétrons livres, eles podem se mover. Então cada elétronzinho desse tem numa temperatura maior que o zero absoluto, por exemplo, temperatura ambiente, eles vão estar se movimentando de forma aleatória, de forma randômica, e o resultado disso é que eles não estão indo para lugar nenhum, quando eu somar todos eles, beleza? Então, eu não tenho corrente elétrica num fio sem aplicar DDP. Eles estão se movendo, mas o resultado líquido disso, através de um amperímetro, vai marcar zero. Beleza? Então, I igual a zero. Agora, imagine que eu ligue esse fiozinho numa DDP, que eu aplique uma DDP. Dei o zoom no fio todo aqui, o que vai acontecer? Inicialmente, eu tenho aquele monte de elétrons. Esses elétrons estão cheios, esses elétrons são os elétrons livres, eles estão se movendo para tudo que é lugar, tá? De forma aleatória. Mas assim que eu aplicar a DDP, vai surgir um campo elétrico na superfície desse fio. E esse campo elétrico vai promover uma força elétrica sobre esses elétrons. Então, esses elétrons vão ser compelidos a caminhar para o terminal positivo da bateria. Beleza? Então surge uma força elétrica e o resultado dessa força elétrica é o aparecimento de uma corrente nesse fio. Beleza? Então a gente vai definir agora a corrente elétrica. Como que eu defino corrente elétrica? Então imagine que eu pego um ponto desse fio, da seção transversal, e eu defino a corrente elétrica como sendo a quantidade de carga por unidade de tempo que passa através dessa seção. Então a corrente elétrica na seção A nada mais é que ΔQ por T. Beleza? Pelo tempo. A gente sabe que a unidade de carga é Coulomb e a unidade de tempo no SI é segundo. Coulomb por segundo é o que a gente conhece como ampere. Beleza? Então ampere nada mais é que carga por unidade de tempo. Beleza? Então essa é a unidade de carga elétrica, essa é a definição de carga elétrica. Então o que acontece? Carga elétrica é muito parecido, o conceito é meio bobinho, mas dá para entender. Imagina que você fica na beira da rodovia. O número de carro que passar por unidade de tempo seria análogo à corrente elétrica. Beleza? É a quantidade de carro por unidade de tempo. Agora, existe uma outra unidade que deriva dessa aí, que é para uma situação um pouquinho diferente. Imagine agora que a quantidade de carga não seja constante no tempo. Ou seja, imagine que passe 10 carros. Imagine que passa 10 carros a cada segundo. Tá? Então eu tenho uma quantidade fixa de fluxo através desse caminho. Agora, se eu não tiver uma quantidade fixa, ou seja, se essa quantidade variar no tempo, é o que a gente chama de corrente instantânea.
beleza? Então, vamos comparar as duas. Eu tenho a corrente média, que nada mais é que ΔQ por ΔT. Ela normalmente é constante, tá? Corrente média. ΔQ não depende do tempo. Agora, se ΔQ, ou seja, se a quantidade de carga for função do tempo, eu tenho o que a gente chama de corrente instantânea. Então, o I também depende do tempo. E vai ser dQ dt. Tá? Agora, derivando. Vamos ver um exemplo que você vai entender aqui. Então, imagine o seguinte. Imagine que eu diga que um condutor ele é atravessado por cerca de 5 bilhões de elétrons a cada 2 segundos. Ponto. Determine a corrente elétrica nesse condutor. Pessoal, perceba comigo aqui que eu achurei ele é o seguinte. São cerca de 5 bilhões de elétrons a cada 2 segundos, ou seja, é uma quantidade fixa. Depois do segundo vai continuar passando 5 bilhões e assim por diante. É uma quantidade fixa de carga. Tá? É uma quantidade de carga que é constante. Então, é que eu vou usar a corrente média. Então vai ficar corrente nada mais é que ΔQ por ΔT. ΔQ, eu sei que o tempo é 2 segundos, mas agora a minha expressão não está no número de elétrons, assim está na quantidade de carga. Então, o que eu posso fazer? Eu sei que a quantidade de carga, lá, a primeira equação que a gente viu no terceiro semestre, a quantidade de carga nada mais é que o número de carga vezes a unidade de cada carga elementar. Então, ficou ali, ó, 5 bilhões, 5 vezes 10 a nona, vezes a carga de cada elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. Vou fazer essa multiplicação de cima, 5 vezes 1,6 dá 8. Tá? Aí o 8 dividido por 2, o menos 8 dividido por 2 dá 4. Sobrou ali os expoentes. Conserva a base, soma os expoentes. Então, menos 4 vezes 10 a décima ampere. Essa é a corrente elétrica. Se eu passar um decimal para o 4, eu vou ter isso aqui nessa outra unidade, que é a mesma coisa, tá? 0,4 nanoampere, que é 10 a menos 9. Tá beleza, pessoal? Perceba que a corrente aqui é negativa, porque a carga do elétron é negativa. Olha esse outro exemplo, agora você vai entender de corrente instantânea. Então, olha, ele fala assim, ó, um fio é percorrido por uma quantidade de carga descrita por essa expressão aqui, ó, 2t² mais 3. Letra A. Qual é a corrente elétrica em t igual a 5 segundos? Letra B. Acha a quantidade de carga que percola o fio no intervalo de 2 a 4 segundos. Beleza? Pessoal, primeira coisa, olha a quantidade de carga. Ela é fixa? Ela é constante? Não, ela é uma função do t. Se eu colocar t igual a 1, eu vou ter o valor. Se eu colocar t igual a 2, eu vou ter o valor e assim por diante. Então, ela é função do tempo. Se é função do tempo, eu vou usar a corrente instantânea. Então, se a quantidade de carga é variável, a corrente é variável. Então, I de t é igual a dq dt. Beleza? Então, eu posso escrever o seguinte. Eu tenho a função de Q de t, está ali em cima. Estou reescrevendo ela, 2t² mais 3. Para eu achar a corrente, é só eu derivar. Então, derivando ali, dá o 2 desce, multiplica 2 vezes 2, 4. T, o 3 some, porque é constante. Então, está ali a minha função para a corrente em função do tempo. Ele quer saber a corrente em que intervalo? No t igual a 5. Então, eu vou colocar o t igual a 5. E para o t igual a 5 vai ser 4 vezes 5. Ou seja, 20 ampere. Beleza? É assim que eu aplico a equação da corrente instantânea. Aí na letra B, dá uma olhada. Acha a quantidade de carga no intervalo de 2 a 4. Pessoal, presta atenção que isso aqui é uma continuação, é um jeito de eu dar um exemplo aqui se eu tivesse dado a função da corrente e pedisse a carga. Então dá uma olhada. Então, ele fala assim, qual é a quantidade de carga que passa pelo fio no intervalo de 2 a 4? Eu tenho aqui que a quantidade que a corrente é dq dt, beleza? Vou passar o dt para lá multiplicando, vai ficar assim, dq é igual a I dt, beleza? Até aí não tem novidade. Se eu quiser a carga total, eu integro dos dois lados. Então vai ficar integral daquele lado e a outra integral aqui tem um limite de quanto? De 2 a 4 segundos.
Vou reescrever 2A4. Pessoal, eu tenho uma função para o I de t, para a corrente função do tempo? Tenho, achei na letra A ali, ó. 4t. Beleza? dt. Se eu quiser saber a carga, agora eu integro aquela função, ó. 4t ao quadrado sobre 2 vai dar 2t ao quadrado de 2A4. Então, 2t ao quadrado, isso vai dar 2, tá? Volta. Tá aqui, ó. Então, de 2 a 4, limite superior está ali, agora o limite inferior, 2 vezes 2 menos 8, vai dar 24 Coulomb, beleza? Então, é assim que eu resolvi esse problema, esse exemplo 2. Agora cabe a gente comentar aqui a diferença entre corrente eletrônica e corrente convencional. Pessoal, quando eu ligo uma pilha ou quando eu ligo uma bateria no circuito, o que acontece é que os elétrons é que são impelidos a se mover, beleza? E os elétrons vão se mover sempre em direção ao terminal positivo. Então a corrente eletrônica ela é sempre do terminal negativo para o terminal positivo. Tá? De fato, essa corrente é real, essa corrente que realmente existe no fio. O problema dela? O problema é que ela é do terminal negativo para o positivo, e o problema mais grave é que ela é sempre negativa. Tá? Então, para todas as grandezas que eu usar a corrente, sempre vou ter um sinal negativo, o que não é adequado na maioria dos casos. Então, o que a gente vai fazer? O que fizeram? Em virtude do elétron ser negativo, a gente vai desconsiderar o sinal do elétron e vai admitir que são os prótons que estão se movendo. Então é a corrente que a gente chama corrente convencional. Essa corrente convencional é a corrente I que vocês usam em elétrica aplicada, ela é sempre do terminal positivo para o terminal negativo. Foi adotada por convenção. O sentido dela é do positivo para o negativo e o sinal é sempre positivo. Beleza? Então, essa é a corrente convencional, essa é a corrente que a gente usa. Por isso que sempre a corrente que vai aparecer para vocês nas contas, diferente do exemplo 1 ali que eu marquei, que deu uma corrente negativa, a corrente sempre aparece com sinal positivo, apesar de realmente ela ser negativa no sentido mais rigoroso. Então, vamos falar um pouco sobre a energia. Tá? Pessoal, vocês concordam comigo, como a gente mencionou, que quando eu pego uma carga no fio, teoricamente ela está quase em repouso, quando não tem o DDP aplicado. Então tá ali a carguinha, vou admitir que a velocidade inicial dela seja 0. Vou ligar uma DDP no instante inicial. O que vai acontecer? Vai aparecer uma força e essa carga vai ter um certo deslocamento. Beleza? Pessoal, o que é importante mencionar é que se vai aparecer uma força, vai existir uma aceleração. E se existir uma aceleração, significa que a velocidade dela vai aumentar à medida que ela se deslocar. Então, se a velocidade vai aumentar, significa que a velocidade vai se incrementando, e se o ΔV, ou seja, a variação da velocidade maior que zero, o que acontece é que a energia cinética, a variação da energia cinética também é maior que zero. Beleza? Por que isso? Porque você deve lembrar que a energia cinética nada mais é que meio de mv ao quadrado, ou seja, se a velocidade aumenta, a energia cinética também aumenta. Tranquilo? Meio de m é constante, então a variação da energia cinética vem de algum lugar. A pergunta que eu faço é o seguinte: se as cargas que existem no fio aumentam sua energia cinética, quem que está perdendo energia para gerar esse aumento? Ou seja, quem que está realizando o trabalho? Pessoal, se você olhar o desenho de novo, perceba que esse fio só tem dois entes, assim. Tem o fio, tem o que a gente vai chamar de corrente, tem uma resistência que a gente vai mencionar depois para frente, mas basicamente só tem um ente externo capaz de gerar energia, de gerar movimento, gerar esse acréscimo da energia cinética. É a DDP. Então, quem produz a variação da energia cinética da carga é a DDP. Então, percebam o seguinte: à medida
Deixa só isso aqui sumir que eu já vou apagar. Então é a DDP que produz, é a DDP que perde energia. Ou seja, a bateria perde energia para que exista corrente. Então, à medida que você usar, então imagina que você tem um celular, está carregado. E à medida que você vai usando o celular, o que está acontecendo? Tá gerando, essa DDP está gerando corrente, mas para gerar corrente ela precisa perder energia. Então, à medida que o seu celular funciona, ele vai perdendo a energia da bateria para as funções que a corrente gera no aparelho. Beleza? Então, o que acontece? A energia potencial armazenada na bateria se transforma em energia cinética. Então, a voltagem se transforma em corrente à medida que o tempo passa, ou à medida que isso aí funciona. Então eu tenho que a variação negativa da energia potencial, ou seja, o quanto ele perde, o quanto a bateria perde de energia potencial, é usado para aumentar a energia cinética, na forma da realização de um trabalho. Então eu posso escrever que o trabalho, a gente viu lá no capítulo capacitância, que o trabalho nada mais é que o produto da DDP vezes a carga. Beleza? Mas mais importante que o trabalho é uma quantidade de energia grande, assim, 5 joules, 20 joules. Mas mais importante que o trabalho é o quanto de trabalho, ou seja, o quanto eu realizo o quanto eu jogo de energia por unidade de tempo. Isso a gente chama de potência. Tá ali, ó, trabalho por unidade de tempo. Então, trabalho por unidade de tempo nada mais é que a potência elétrica, ou potência mecânica. Como o trabalho é energia, a gente mede em joule. E como o tempo é em segundos, joule por segundo. Joule por segundo é o que a gente conhece como watt. Beleza? Então, a minha expressão fica o seguinte, ó, potência é trabalho por tempo. Trabalho a gente escreveu como DDP vezes a carga. Volta. DDP vezes a carga. DDP vezes a carga. Aí ficou o tempo embaixo. O que é carga por tempo? Carga por tempo a gente acabou de ver que é corrente elétrica. Então eu reescrevo a potência ou a energia dissipada por um condutor como sendo o produto da voltagem vezes a corrente que esse condutor está submetido. Beleza? Pessoal, se essa energia for só liberada na forma de calor, a gente chama isso de efeito Joule. Então, toda vez que eu ligo um fio numa bateria e esse fio esquenta, a gente chama de efeito Joule. Tá ok? Olha esse exemplo aqui para a gente fechar essa discussão. Então, imagine que eu quero ferver 1 litro de água a partir de 25 graus Celsius em 5 minutos. Sabendo que um fio condutor ligado a uma tensão de 127 volts será usado. Qual deve ser a corrente que percorre esse fio? Ou a corrente percolante? Pessoal, se eu quero ferver 1 litro de água a partir de 25 graus Celsius, eu tenho que pegar uma equação que me dá a quantidade de energia para isso ser feito. Beleza? Lá em calorimetria, lá no ensino médio talvez, vocês devem lembrar dessa equação. Ó. A quantidade de energia é o produto da massa vezes o calor específico da substância vezes a variação de temperatura. Tá lá. A massa de água é 1 litro. Em 1 litro a densidade 1 vai dar 1 quilo. O calor específico, eu fui pegar na tabela, ele tem que ser em joule por quilograma grau Celsius. Aí eu não preciso converter. Então, no caso da água, ele vale 4.800. Tá ali. Variação de temperatura. A água tem que chegar em 100 graus a partir de 25. Tá ali. Aí faço a conta e isso vai dar 360.000 joules. Beleza? Isso é energia total, eu trabalho. Mas eu quero que isso seja feito em 5 minutos. Então eu vou pegar esse trabalho e vou dividir pelo tempo. 5 minutos é 5 vezes 60 segundos. Então isso vai dar 1.200 watts. Então percebam o seguinte. Esse fiozinho, esse condutor vai ter que dissipar 1.200 joules para que esse trabalho total, para que essa água total seja fervida no tempo que ele quer. Isso deve ser a potência dissipada pelo condutor. Aí ficou fácil. Se eu sei que a potência é o produto da DDP vezes a corrente, eu vou isolar a corrente, que é o que ele perguntou, e vou passar a DDP dividindo. Então eu sei que a potência tem que ser 1.200 joules,
1.200 watts, dividido por 127 volts. Isso vai gerar mais ou menos uma corrente de 9,5. Então esse fio tem que aguentar 9,5 ampere para que esse trabalho seja realizado no tempo que ele deseja. Beleza? Pessoal, dá uma lida com calma, dá uma assistida com calma, faça suas anotações. A primeira parte é bem tranquila, o capítulo é bem tranquilinho assim, não tem muita dor de cabeça. Mas pro final que vem um pouco de cálculo, mas é isso aí. Beleza, pessoal? Um forte abraço, até o próximo vídeo.